Então, assim, aí a pergunta que eu lanço para vocês é essa, em cima da questão da atenção, né? Como é que vocês estão percebendo para fazer as atividades de vocês? E aí eu sei que são atividades bem diferentes, né? Como é que está sendo essa distribuição de atenção? Tanto vocês, como é que estão percebendo isso? E como é que está sendo nas reuniões de trabalho? Como é que está sendo isso? Agora lanço para os dois, vamos lá. Pode começar, Ari, se quiser. Vamos lá. Então, assim, falando um pouco essas reuniões virtuais pelo Teams, essas ferramentas que acontecem, assim, a gente acredita que a gente perde um pouco dependendo do propósito da reunião. Tá. Então, assim, tanto é que por alguns motivos a gente sugere, inclusive, que aconteça de forma presencial. Que vá até o cliente, né? Porque eu preciso ver as reações, eu preciso ver a linguagem corporal quando você está propondo alguma coisa. Se você está do outro lado, você não consegue pegar os comentários. Enfim, então acho que a pandemia acelerou um pouco isso, permitiu algumas empresas a estar trabalhando de uma forma híbrida em alguns momentos, mas tem algumas coisas que a gente precisa ainda olhar um olho no olho, né? Para ter essa percepção. Né? Essa é a minha opinião. Quanto à parte de atenção, falando especificamente do meu trabalho, cada dia é um desafio, porque você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, você tem times multidisciplinares que acionam vocês ao mesmo tempo, você está participando de uma reunião, ao mesmo tempo você programa para outra reunião e o cliente, por justamente essa cultura e esse movimento de a toda hora se está transformando, remarca, passa, enfim, então você tem que estar assim, muito conectado e ao mesmo tempo, né, inspirar, sentar, lembrar que tudo não é feito no mesmo dia, né? Eu acho que é um ponto importante, tá? Vejo isso nessa geração nova, eu tenho filho de 10 anos, por exemplo, né? Que já nasceram praticamente no mundo virtual, dos games, enfim, né? E vejo aí também que como ele tem uma dificuldade de, ao mesmo tempo, estar prestando atenção e focar em uma única coisa, porque tem tantas opções. Nossa, são muitos estímulos, muitas distrações. São muitas distrações que a gente, como educador, como pai, como mãe, a gente tem que estar sempre vendo uma forma e, ao mesmo tempo, né, tendo a consciência que a forma como a gente fazia anteriormente tem que mudar. Isso aí. Eu acho que esse que é o grande ponto. E eu quero trazer um pouquinho para uma situação que é a seguinte: a gente está abrindo muitas abas, né? O tempo direto. inteiro. Então, muitas abas, a grande dificuldade é o foco. Né? E aí tem uma outra questão que está acontecendo. Como tudo está mudando rapidamente, a pandemia, o híbrido, né? Se usa muito a ferramenta do WhatsApp hoje, por exemplo, no mundo corporativo. Direto. Eu escutei uma queixa, por exemplo, nessa semana passada, eu estava em São José dos Pinhais fazendo um treinamento para um grupo de lideranças de chão de fábrica. E aí um rapaz disse o seguinte, mandam uma foto da máquina e presumem que está falado, né? Então, aí o outro reclamou, e a gente tem 10 grupos de WhatsApp. Nossa! Né? Então, como que a gente vai dar conta de olhar todas essas informações, entender o que é para fazer, ter a urgência, porque tudo é urgente, mas não são os jovens, né? Isso é todo mundo. Nós, né? Todos nós. Então, estamos tudo mergulhados. Estamos juntos. Tudo no caldo. E ainda escolher, enfim. Então, essa eu acho que é o grande dilema hoje. Para o que serve essa ferramenta, que acordos nós vamos ter que fazer no mundo corporativo do que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode. Porque presumir que eu mando uma foto dentro de um grupo que tu faz parte e que com isso tu entenda o que tu tenha que fazer e que eu espere que a tua resposta venha imediata, sendo que tu tens que dar conta do teu trabalho, de liderar as pessoas, de todas as demandas e mais olhar 10 grupos ao mesmo tempo.
Isso não cabe. É. Eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter que andar um pouquinho para trás, olhar para isso e fazer acordos de verdade. Eu tenho visto empresas que têm feito isso. É. Que elas têm feito acordos do que se passa por qual canal. Vamos back to basic, né? Tipo assim, não vale você mandar por WhatsApp uma mensagem que deveria ocupar um e-mail. Não vale mandar um e-mail dizendo que você mandou um WhatsApp ou vice-versa, né? Não vale sobreposição de canal. Tem que ter uma regrinha. Tem que ter. Porque senão a gente não consegue conversar por direito, né? Eu tô falando aqui, eu fiz isso ontem, eu mandei um WhatsApp pra pessoa pra perguntar se ela tinha visto meu e-mail. A gente Ai, sempre Marcelo, eu faço isso, mas sabe qual é o meu receio? Que a gente manda arquivos junto e às Isso, vezes a cai em pessoa- spam. Então, eu tenho esse cuidado de dizer assim, olha, eu só estou mandando o WhatsApp só olha se o e-mail chegou, não tô cobrando, né? Mas tu sabe Porque que às vezes não chega. Então, mas eu tenho certeza que era alguma coisa urgente para ti, né? Alguma coisa importante, né? E a gente Sim. tem essa... E aí, aconteceu, não aconteceu? É. Que aí é o que eu fico preocupado, né? Nisso que tu falou, Vivian. O Ari falou que a gente vai lá, faz um mapeamento dos processos, etc. Quando você automatiza certos processos, você implanta autosserviço, é na tentativa de reduzir esse ruído, né? Que a pessoa fica ali acionando o WhatsApp. Não, aqui, ó, resolve você mesmo. Só que aí quando a gente pega e limpa o caminho, né, e coloca todas essas soluções de autosserviço, de automatização de processo, com inteligência artificial, etc., o que sobra é enrosco. O que sobra para ser atendido, né, vis-a-vis ou, né, com canal de voz é porque é problema. É porque tem ali alguma coisa esse ponto não tinha me dado conta. que o processo Tá sobrando não pouco consegue... para fazer na reunião que o presencial. processo não consegue dar uma solução porque é muito complexo, ou a solução padrão não me atende, ou é uma pessoa com um certo grau de poder está acostumada a usar o poder para... Né? Ou seja, quem está ficando na linha de frente pode estar ficando sobrecarregado com essas conversas difíceis em torno de problema, ou relação de poder, e tudo é para ontem, tudo é para anteontem, etc. E aí, como é que a gente prepara uma pessoa para atender nessas condições? Porque a gente vê em centrais de atendimento alta índice de rotatividade, as pessoas não conseguem, por mais que você faça... Tem como se preparar para isso? Eu preciso fazer, então, primeiro o nosso produto e depois eu quero ouvir o deles, que eu sei que eles fazem serviços para tentar diminuir esse desconforto. Ontem eu estava falando sobre essa facilitação executiva, como eu comentei, né? E uma das coisas que acontece quando a gente junta um grupo heterogêneo numa empresa, quando eu digo heterogêneo, pessoas de diferentes níveis hierárquicos, pelo menos gestores, né? Mas diferentes, às vezes, níveis da gestão, e também pessoas de áreas ou unidades da empresa diferentes, com o único propósito de tentar descobrir pontos em comum e papos em comum. O que foi a máxima de todos os entrevistados? Como é bom ter uma reunião para não ter que ouvir problema? Como é bom ir numa reunião em que todo mundo está no mesmo barco, mesmo que eu fale sobre o meu problema, eu descubro que o meu colega, que é de outra área, que é de outra empresa, está no mesmo caldo que eu. Então, que coisa boa quando a empresa proporciona momentos, seja num workshop, seja num projeto de gestão da mudança, para compartilhar, em que as pessoas podem trazer mais do que a sua rotina do dia a dia. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso no trabalho de vocês. E às vezes fica o estigma, só para completar o que você está falando, numa vida passada aí de engenheiro, a gente ficava, o escritório ficava no terceiro andar e uma das linhas de produção ocupava todo um segundo andar do prédio. E quando o encarregado da produção subia para o terceiro andar, era problema. Claro. Né? Então a pessoa apontava ali na porta, todo mundo. O que aconteceu? Já pensou? Você é o cara fisicamente que traz o problema. E você, qual que é o rolo agora, né? E o que o rei fazia com quem trazia a mensagem? Matava. A gente tinha essa vontade, vou confessar. Eu acho que eu já escutei isso nesse programa, né?